Quando paramos para pensar, vemos claramente que as pessoas se dividem em dois grupos. De um lado, estão aqueles que se autocriticam, se diminuindo o tempo todo, se colocando para baixo e depreciando a si mesmos. Do outro lado, estão aquelas pessoas que sabem reconhecer suas qualidades, que se respeitam e se valorizam do jeito certo. Compreender em qual grupo nos encaixamos pode ser o primeiro passo para começarmos a nos tratar melhor e a valorizar mais quem somos. Para os estoicos, a virtude está ao alcance de todos, pois possuímos uma natureza racional que nos permite gerenciar nossas emoções, comportamentos, ações e relacionamentos. Esta habilidade inata significa que podemos alterar a maneira como nos vemos e cuidamos de nós mesmos. Muitas vezes, sem nos darmos conta, subestimamos nosso próprio valor e nossas ações acabam mostrando a maneira mais profunda como nos vemos. Por isso, hoje compartilharemos 12 sinais de quem se desvaloriza e discutiremos como os ensinamentos estoicos podem ser valiosos no desenvolvimento de nossa inteligência emocional. Isso nos abrirá caminho para uma maior autoapreciação e permitirá que nos vejamos sob uma nova luz. Essas lições eternas têm o poder de guiar-nos rumo a uma vida mais plena e satisfatória. É muito importante que nos ajude a espalhar esse conhecimento para mais pessoas. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos com as lições. Primeiro, vamos refletir sobre como alguém pode mostrar que não se respeita. Começando pelo momento em que alguém se sente desconfortável consigo mesmo. Esta situação, marcada por uma falta de apreciação própria e dificuldade em gostar de si mesmo de forma saudável e equilibrada, quase sempre leva à autocrítica constante e severa. Algumas pessoas focam em sua aparência, rejeitando alguma das suas características físicas ou simplesmente não conseguindo aceitar seu próprio corpo. Ou se veem sem capacidade, se considerando burras, incompetentes, sem talentos e criticando duramente seus próprios pensamentos e ações como errados ou inadequados. Além disso, a falta de autorrespeito se manifesta na crença de que são insignificantes e de que não são dignas de amor e afeto. Esse é um sinal claro de que o respeito próprio está em falta. Um lembrete de que é crucial aprender a valorizar-se e a aceitar-se por inteiro. Pessoas que não se respeitam podem também minimizar seus próprios sentimentos. Mesmo quando seus sentimentos são legítimos, elas podem acreditar que não são importantes, priorizando as necessidades de outras pessoas e desvalorizando as suas. Elas podem se envergonhar de seus objetivos e metas na vida, mesmo quando são saudáveis e totalmente possíveis de serem realizados. Interessante que até aqueles que parecem ter sucesso e felicidade podem estar vivendo uma intensa batalha interna, disfarçada por suas conquistas externas. Mesmo que de fora as pessoas o vejam como alguém que deu certo na vida, por dentro sofrem por não se amarem verdadeiramente. Isso nos lembra a importância de enxergar além das aparências e reconhecer que a autovalorização e o autorrespeito são fundamentais para um verdadeiro bem-estar. A tendência de nos punirmos com críticas constantes ou permitindo que outros nos diminuam destaca um claro desrespeito por nós mesmos. Conforme ensinado pelo estoicismo, devemos aprender com nossos erros sem nos render à autodepreciação. Epicteto nos ensina que o desenvolvimento pessoal inicia com a autocrítica, evolui para a autocompreensão e culmina na libertação da necessidade de julgar a nós mesmos ou aos outros. A verdadeira virtude estoica se encontra na autossuficiência emocional e na busca por satisfação interna, independente da aprovação externa. Quando alguém tem uma visão negativa de si mesmo, é comum permanecer em relações destrutivas ou começar amizades com pessoas que pouco acrescentam à sua vida.
E mesmo sabendo disso, continuam nesses relacionamentos, falhando em reconhecer seu verdadeiro valor. Somos tocados pelas pessoas que convivemos, seja de forma positiva ou negativa. Quem pouco se valoriza sempre atrai pessoas para manter esse padrão de desvalorização e autoabandono. Como nos lembra Epicteto, o segredo é fazer companhia apenas a pessoas que o elevam, cuja presença desperta o seu melhor. A mesma lógica se aplica à permanência prolongada em empregos ruins e insatisfatórios. Embora as responsabilidades financeiras exijam que aceitemos o primeiro emprego disponível, ficar estagnado em um ambiente de trabalho tóxico, onde você não tem valor e não será reconhecido, é um sinal claro de desvalorização com você mesmo. Essa atitude representa uma clara forma de desrespeito pessoal. É importante falar que isso não significa que você tem que pedir demissão e viver de esperança, mas sim se movimentar, melhorar seu currículo, fazer conexões e buscar novas oportunidades ainda trabalhando. Você tem que entender o seu valor e não esperar que uma empresa ou chefe abusivo faça isso por você. Existem também aqueles que buscam incessantemente a aprovação alheia, vivendo para agradar os outros ou evitar qualquer tipo de julgamento, distorcendo a noção de autorrespeito saudável. O trabalho compulsivo, por exemplo, pode ser uma tentativa de escapar de problemas emocionais, quase sempre se privando da oportunidade de aproveitar a vida plenamente. Na visão estoica, autodesvalorização pode se manifestar de várias maneiras, evidenciando uma profunda falta de amor e respeito próprio. Isso pode variar desde hábitos prejudiciais, como comer demais, se perder em vícios, a forma como você trata seu corpo ou como você ignora suas necessidades pessoais, até comportamentos de constante comparação com os outros ou nutrir pensamentos negativos persistentemente. Essas diversas expressões, tanto em pensamentos quanto em atitudes, sinalizam uma desconexão com o amor próprio. Construir um genuíno autorrespeito pode parecer uma jornada árdua, especialmente para aqueles que não encontraram um ambiente de suporte e segurança na infância ou que sofreram abusos de figuras de autoridade. No entanto, conforme ensinado pelos estoicos, fomos criados para sermos seres extraordinários, dotados de um potencial imenso. Há um desejo divino que nos incentiva a desenvolver um autorrespeito profundo, valorizando nossa existência única, reconhecendo nossa dignidade inerente e a autoridade pessoal que possuímos, evitando qualquer forma de dominação ou autoritarismo. Marco Aurélio, dentro do estoicismo, dizia que cada ser humano é único e irrepetível, cada um de nós é um universo em particular. Esta filosofia nos guia a compreender que, independentemente das adversidades ou dos desafios enfrentados, possuímos dentro de nós a força e a resiliência necessárias para restabelecer uma relação de amor e respeito próprios. Portanto, é crucial reconhecer e mudar padrões de pensamento e comportamento que nos prejudicam. Reconhecer e abraçar nosso valor é fundamental para vivermos de acordo com nossos princípios estoicos, levando a uma existência mais realizada e autêntica. Isso envolve um compromisso com o autoconhecimento e a autoaceitação não com os outros, mas com a gente mesmo. O nosso verdadeiro autorrespeito nasce do reconhecimento do nosso valor único, não das opiniões alheias ou das coisas que possuímos. É essencial refletirmos sobre isso. Nossa autoestima não deve estar atrelada a bens materiais ou à aprovação dos outros. Imagine por um momento se tudo isso desaparecesse. Como você se veria? Um exemplo disso é a Lívia. Todo o valor próprio dela foi condicionado ao seu relacionamento. Ela se sente uma mulher especial e digna por estar com o Danilo, que, na visão dela, é um presente de Deus em sua vida. Entretanto,
O Danilo acabou se envolvendo com uma moça nova do seu trabalho e Lívia acabou descobrindo. O Danilo rompeu o relacionamento para ficar com seu novo amor e a Lívia simplesmente está arrasada. Ela não sabe mais do que gosta, o que quer fazer, nem consegue se enxergar como antes, pois todo seu valor dependia desse relacionamento. Vou contar outro exemplo, do Flávio. Ele sempre foi inseguro e retraído, mas decidiu comprar um carro novo e, com isso, começou a atrair mais atenção e começou a se mostrar cada dia mais confiante. Flávio nunca pensou em olhar para dentro de si. Em vez disso, começou a comprar mais coisas caras para chamar mais atenção, e sua estratégia deu muito certo. Mas uma crise no escritório obrigou o Flávio a se desfazer de alguns bens, incluindo o carro de luxo. Então, a autoconfiança que ele sentia desapareceu no momento que vendeu o carro. Eu volto na mesma pergunta. Imagine, por um momento, se tudo o que você atrelou à sua autoestima e amor próprio desaparecessem. Como você se veria? Essa pergunta nos desafia a olhar para dentro e encontrar o nosso verdadeiro valor, que existe independentemente de qualquer fator externo. O estoicismo não é contra não termos relacionamentos ou bens materiais. Pelo contrário, os estoicos eram pessoas altamente influentes, sociais e, em sua maioria, ricas. Mas eles nos ensinam que a essência da filosofia é que um homem deve viver de tal forma que sua felicidade dependa o menos possível de coisas externas. Portanto, construir um autorrespeito e uma autoestima genuínos significa apoiar-se em uma base firme e interna, uma que reconhece e celebra quem somos por essência. É um convite para cada um de nós se valorizar profundamente, livre das contingências do mundo exterior. O autorrespeito começa quando reconhecemos o valor que temos, a importância da virtude e o nosso empenho na busca pela moral. Para desenvolver um senso de valor próprio que realmente nos faça bem, precisamos parar de nos sabotar com pensamentos negativos sobre nós mesmos. Como disse Marco Aurélio, não se afogue em reclamações, nem mesmo internamente. Isso significa que devemos evitar cair na armadilha de nos criticar constantemente. Fez algo de errado, automaticamente se chama de burro, de burra, de idiota, de imbecil, de ignorante, de trouxa. Não faça mais isso com você mesmo. Quando esses pensamentos negativos surgirem, é crucial enfrentá-los e dizer não a eles, lembrando de todas as coisas boas sobre nós e focando nas qualidades que desejamos cultivar. Epicteto nos incentiva a pensar em alguém que admiramos, alguém que representa o tipo de pessoa que gostaríamos de ser, e usar essa imagem como um guia tanto na nossa vida privada quanto na social. Transformar a forma como nos vemos não é apenas sobre parar os pensamentos ruins, mas sobre substituí-los por uma visão positiva de nós mesmos, alinhada com os valores que mais estimamos. Seguindo esses passos, inspirados pelos grandes mestres do estoicismo, podemos construir um autorrespeito forte e uma vida repleta de significado. Errar não faz de você uma pessoa ruim ou sem valor. Imagine uma pedra jogada para o alto. Ela não fica menos valiosa quando cai, nem mais valiosa quando sobe. Marco Aurélio utiliza essa metáfora para nos mostrar que nossos erros não definem nosso valor. Eles são, na verdade, oportunidades para aprender e crescer. Mesmo que você esteja se sentindo machucado, seja por algo que fez ou que fizeram a você, sempre é possível começar a se amar e se respeitar mais. Cada um de nós temos a chance de mudar, de nos valorizar e de nutrir respeito por nós mesmos, reconhecendo o nosso valor. Lembre-se que você é único no mundo inteiro, e é sua singularidade que te faz incrivelmente especial. Não importam os obstáculos, os erros ou os problemas nos relacionamentos que você enfrenta,
Ser quem você é agora tem seu valor e sua importância. Aceitar-se e respeitar-se são passos essenciais para construir uma autoestima firme e um respeito profundo por si mesmo. Quando você reconhece a validade de quem você é agora, não significa que está justificando cada uma de suas ações, mas sim afirmando a adequação e a importância da sua existência. Para os estoicos, a vida é transitória. Você não é um erro. Dentro de você existe um potencial incrível para se tornar alguém ainda mais amoroso, generoso e gentil. O segredo está em interromper a autocrítica e aceitar que, neste momento, você está fazendo o seu melhor, sabendo que os defeitos e erros são partes de você que podem ser mudadas. Epicteto nos lembra que a evolução moral e pessoal requer dedicação e esforço contínuo, não acontecendo por acaso. No entanto, ele também acreditava que todos têm a capacidade de embarcar nessa jornada de crescimento, não somente os ricos ou filósofos ou quem nasceu de alguma forma privilegiado. Não apenas um, mas todos nós. Ao saber disso, você pode se comprometer a enfrentar seus desafios ativamente, adotando um olhar mais positivo e compreensivo sobre si mesmo. Desenvolver o autorrespeito também envolve aprender a parar de fazer coisas que nos ferem e compreender que nosso valor não deve depender de como somos tratados por parceiros ou qualquer outra pessoa. Algumas vezes, queremos parar com comportamentos prejudiciais, mas sem perceber, nossas atitudes acabam sabotando nossa própria jornada de autorrespeito. Por exemplo, quem deseja abandonar o hábito de fumar, mas continua participando das rodinhas para fumar e fofoca no trabalho, seja para se distrair e desestressar, ou pelas companhias, se torna muito mais difícil resistir ao vício assim. Ou quando temos objetivos financeiros claros, mas nos deixamos levar por saídas a barzinhos e baladas, gastando, passando o cartão de crédito, do que seria nossa suposta reserva de emergência, em nome da diversão e da socialização. Da mesma forma, diminuir-se através de piadas ou comentários negativos sobre si mesmo, buscando conexão com os outros, é uma prática que mina nosso respeito próprio. É fundamental reconhecer que o nosso valor como indivíduos é intrínseco e não depende de como os outros nos veem ou tratam. As pessoas podem estar tão envolvidas com suas próprias questões que, sem intenção, acabam nos tratando com indiferença. Claro, há também aqueles que agem assim porque são maldosos mesmos. Aprendendo a identificar e modificar esses padrões, reforçamos a compreensão de que nosso valor não é determinado por fatores externos, mas sim por nossa essência e pelas escolhas que fazemos em favor do nosso bem-estar e crescimento pessoal. Outro ponto é reconhecer que quando temos defeitos que são difíceis de mudar, não deve ser motivo para nos odiarmos. É importante não se definir apenas por esses defeitos, pois mudar é um processo lento e acontece gradualmente. E, principalmente, você não precisa ter motivação para agir, mas sim de uma decisão firme e racional de querer melhorar. Quando você identifica um defeito de caráter e decide mudar, buscando conhecimento e se esforçando para agir de forma diferente, está adotando uma atitude proativa e corajosa. Essa decisão mostra o quanto você se valoriza, investindo em seu próprio crescimento e desenvolvendo seu autorrespeito. A cura emocional é algo profundo que só podemos fazer sozinhos, e o estoicismo nos dá as ferramentas mentais para começar a entender quem somos e enxergar tanto a vida como nós mesmos de forma diferente. Não é sempre necessário buscar um especialista para iniciar essa jornada. Tudo começa com o reconhecimento dos pontos em que precisamos melhorar e o comprometimento diário com essa mudança. Grandes pensadores estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, nos ensinam a refletir todos os dias sobre nossas ações, pensando no que fizemos bem
e no que podemos fazer melhor amanhã. Sêneca nos aconselha a nos perguntarmos toda noite: que fraqueza superei hoje? Que virtude adquiri? Esse hábito é um passo poderoso na construção do autorrespeito e na jornada de sermos nossa melhor versão. Aprender a se aceitar, com todas as suas qualidades e falhas, forças e fraquezas, é o primeiro passo para realmente começar a cuidar melhor de si mesmo. Quando você se critica demais ou fica buscando a aprovação dos outros, acaba entrando numa luta complicada e difícil, porque mesmo cercado por pessoas que te amem, se você não se gostar, nenhum afeto ou valorização externa serão suficientes. A chave para superar isso é corrigir a autoimagem distorcida que você tem em sua mente, se livrando das ideias erradas que tem sobre si. Marco Aurélio, que foi o último dos 5 grandes imperadores de Roma, se perguntava: quais são as ilusões sobre mim mesmo que alimento? É uma pergunta fundamental para nos fazermos também. Muitas vezes repetimos a nós mesmos que somos incompetentes, que somos incapazes de aprender, que não temos jeito, que só fazemos merda ou que não merecemos que o melhor nos aconteça. Pessoas que realmente se valorizam não ficam se punindo por serem quem são. Elas entendem seus erros, mas não se colocam para baixo por causa deles. Todos nós erramos e temos nossos momentos ruins, mas isso não significa que somos menos valiosos. Entender isso é abrir a porta para uma vida com mais autoestima e respeito próprio. É fundamental entender que quando alguém próximo critica você de forma negativa, mesmo que a crítica venha de dentro de casa, como um cônjuge, por exemplo, isso fala mais sobre a pessoa do que sobre você. Pessoas que são negativas, abusivas ou depreciativas estão, na verdade, lidando com seus próprios problemas, e a opinião delas não deve determinar o seu valor. Viver uma vida plena e não se contentar com relações medíocres é essencial. Muitas vezes, por duvidar do próprio valor, as pessoas acabam se submetendo aos piores relacionamentos. Quantas vezes você já deve ter conhecido uma mulher incrível, bonita, independente financeiramente, vivendo uma relação de abuso e até agressão física? E do contrário, um homem bacana, trabalhador e honesto, que aceita uma relação com inúmeras traições e desrespeito? É importante entender que algumas pessoas talvez nunca mudem seus comportamentos nocivos, podem nunca deixar de serem agressores físicos, de serem tóxicos ou aprender a respeitar os limites alheios. No entanto, quando você realmente entende e reconhece o seu valor, começa a se distanciar naturalmente de pessoas tóxicas e automaticamente elas param de cruzar seu caminho. Como Epicteto nos ensina, o mundo abre caminho para quem sabe aonde vai. Ao reconhecer o quanto você vale, você automaticamente começa a atrair para a sua vida relações mais saudáveis e positivas. As palavras e pensamentos que escolhemos para nos descrever têm um poder enorme sobre como nos sentimos. Marco Aurélio nos ensina que a vida é tingida pela cor dos nossos pensamentos, destacando a importância de cultivar uma mentalidade positiva. Por isso, é crucial prestar atenção aos nossos pensamentos, especialmente em como respondemos a elogios ou críticas. Imagine, por exemplo, quando alguém elogia sua roupa e você diz: "Ah, comprei na promoção, foi bem baratinho, nem está mais na moda." Ou quando você alcança algo grande, como passar em um concurso e minimiza dizendo: "Ah, mas era um concurso nível médio, qualquer um passaria." O que acontece quando alguém percebe que você perdeu peso e teve resultados na dieta, e você responde reforçando a imagem negativa que tem de si mesmo? "Sou péssima, ando comendo muito errado, senão teria conseguido perder mais peso." Este padrão de desvalorizar nossos sucessos e esforços precisa ser transformado para fortalecer nosso autorrespeito. Cada vez que rejeitamos um elogio ou desvalorizamos nossas conquistas e pequenas vitórias,
perdemos a chance de reconhecer nosso verdadeiro mérito. O caminho para a cura emocional e para um sólido autorrespeito passa por mudar essa narrativa interna, começando por valorizar nossas próprias qualidades e esforços. Mudar esse hábito significa começar a aceitar elogios com gratidão e a ver nossas conquistas como fruto do nosso trabalho, não apenas da sorte. Isso faz parte de um processo de cura emocional e de crescimento pessoal, onde reconhecemos nosso valor independente de pequenas falhas ou da validação de outros, e continua com a prática constante de se aceitar e se amar mais. Ao transformar a maneira como você se vê e se trata, você abre o caminho para uma cura emocional profunda e um respeito por si mesmo que ninguém pode abalar. Pratique-se, pelo amor de Deus, nas pequenas coisas e depois prossiga para as maiores. Epicteto. Epicteto nos aconselha a começar pelas pequenas coisas, e esse é um ótimo ponto de partida para aumentar o autorrespeito. Imagine algo tão simples quanto arrumar uma gaveta. Pode parecer pequeno, mas é um gesto poderoso de cuidado com você mesmo, mostrando que você valoriza sua própria vida e seu espaço. Essas pequenas ações são, na verdade, grandes vitórias na jornada para elevar sua autoestima. Ser gentil consigo mesmo, tratando-se com amor, compaixão e respeito em cada aspecto da vida, é fundamental. Isso inclui desde a maneira como você gerencia seus pensamentos e emoções, até como cuida do seu corpo. Você só tem um corpo. Não trate sua saúde e seu corpo como uma coisa descartável, que quando apresentar algum problema, você poderá comprar um novo. Não existe essa alternativa. Comece a cuidar de você e aprenda a estabelecer limites saudáveis e a não mais aceitar abusos, seja de você mesmo ou dos outros. O autorrespeito começa pela forma como você se trata e também envolve entender que sua felicidade e seu valor não devem depender da maneira como os outros o tratam. Você é valioso por si só, mesmo que alguém não veja isso. Muitas vezes, o amor mais fiel e constante que teremos é o amor próprio. Nas palavras de Sêneca, o que você pensa de si mesmo é muito mais importante do que o que os outros pensam de você. Reconhecer seu valor sem depender da validação externa é crucial para formar uma imagem positiva de si mesmo. Aceitar-se, sabendo que seu valor é inato e não determinado por ninguém mais, é crucial. Isso não quer dizer que você deve se isolar ou desconsiderar o carinho dos outros. Pelo contrário, trata-se de compreender que o seu valor pessoal é intrínseco e não definido por ninguém mais. Portanto, construir autorrespeito é um processo que envolve pequenas ações diárias e uma profunda reflexão interna, questionando crenças e padrões de pensamento antigos. A natureza não dá saltos. Às vezes caímos na armadilha de pensar que depois de 20, 30, 40 ou 50 anos nos desvalorizamos, mudaremos nossos padrões de comportamentos negativos do dia para a noite. Construir autorrespeito é um processo que envolve pequenas ações diárias e uma profunda reflexão interna, questionando crenças e padrões de tratamento enraizados em nós. Fazemos parte da natureza e não estamos sobrepostos a ela, tal como ela. Não damos saltos. Podemos aprender a nos tratar melhor e reconhecer a cada dia o nosso valor. Com dedicação e paciência, é possível adotar uma atitude mais positiva e saudável perante a vida, baseada em um sólido amor e respeito por si mesmo. Lembre-se das palavras do Epicteto: mais importante é o que você decide fazer com o que te aconteceu, como você escolhe reagir a tudo. E você pode decidir se tratar melhor a partir desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha tocado em seu coração e que você pare de se auto-abandonar e comece a se ver como a pessoa extraordinária que você nasceu para ser. O mundo precisa que você acrescente, que você contribua positivamente, e você só pode fazer isso
se aprender a gostar e valorizar quem você é verdadeiramente. Viver feliz é um poder interior da alma. Marco Aurélio. E se você chegou até aqui, comente: eu sou maior. Aproveite também para compartilhar esse vídeo com um amigo que precisa. Nos ajude a espalhar essa filosofia. Obrigado por assistir.